Senhor Deus Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez em Seu nome reunidos, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus. Nós agradecemos pela graça da vida, querido Pai, e assim podemos nos reunir para o Evangelho, para a ajuda de ângelos. Por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos alegres, humanos, amigos, generosos, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo vossa vontade. Assim seja, agora e sempre. Muito boa noite, boa noite, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas, vocês amigos. Com muita alegria estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso encontro diário, esperando que esteja tudo bem com vocês. E aqui em Americana, 2 pancadonas de chuva com alagamento, aquelas coisas, né, dessa época, como dizem, né, dezembro, janeiro, mês de muita chuva. E agradecendo ao Pai, né, apesar de tantos problemas, né, oriundos, mas a chuva é fundamental para todos nós, bem sabemos disso. E esperamos então que esteja tudo bem com vocês. E hoje, no nosso encontro, nós vamos ver no Evangelho caracteres da perfeição, que vem do capítulo 17, sede perfeitos. E é uma de para sermos perfeitos, olha, não sei quando, não é? Mas nós estamos aqui e hoje nós vamos ouvir Joana de Ângeles falando no capítulo 11, com regozijo. Já nós vamos então ouvir falar com Joana de Ângeles e vamos agradecendo aqui, olha aqui por hora, o Carlos Santana, boa noite, Maria Helena Lima, Bárbara Santana Néria, Pique Graciano, que estão aqui conosco, e a vocês também todos, né, que já deixaram o seu like, né, Bárbara, Pique, o Carlos Santana, a gente agradece. E o Evangelho de hoje inicia então o capítulo 17, sede perfeitos. Começa, claro, com os caracteres da perfeição. E aqui nós temos o Evangelho de São Mateus nos falando sobre o assunto. Vamos ver o que ele nos diz, não é? Vamos lá. Caracteres da perfeição. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Evangelho de São Mateus. E o Evangelho, então, comenta para nós aqui esse trecho de São Mateus. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo. Ele lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando seus resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos,
se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são benevolência, indulgência, abnegação, devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor aos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral. E é por isso mesmo que daí resulta o grau de perfeição que está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está aí. Está aí para nós o Evangelho de hoje, caracteres da perfeição. É claro que o Evangelho em si de São Mateus fala para procurarmos sermos perfeitos como nosso Pai Celestial. E como bem disse e colocou aqui o Evangelho nas suas explicações, né, Jesus o disse naquela oportunidade, naquela ocasião, até porque era a maneira deles entenderem que eles não faziam a mínima noção daquilo que nós hoje, com a graça do Pai, conhecemos em termos de vida, vida física, vida espiritual e tudo aquilo que faz parte desse conjunto. Então, conseguir a perfeição do Criador é absolutamente impossível. Não tem como, não adianta. Mas nós podemos chegar, sim, mais perto possível dele em termos do nosso desenvolvimento moral, claro, também intelectual, desenvolvimento espiritual. Aí sim, teremos chegado perto do Pai. E vamos, qual é o modelo que nós temos aqui? Nosso querido Mestre Jesus, todos nós sabemos disso. E ele nos diz um caminho para chegarmos até lá. E aí nos fala assim que nós devemos amar aos nossos inimigos, perseguir, não orar por aqueles que nos perseguem, né? E tantas outras coisas, amar ao próximo como si mesmo. O amor levado a esse termo vai nos tornando cada vez melhores. E por quê? Porque é difícil orar pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem, que querem nos prejudicar, nos fazer mal. E, acima de tudo, o entendimento máximo daquilo que nosso mestre quis nos dizer com relação a isso. Né? Que precisamos, sim, ir deixando de lado vaidade, orgulho, que são absolutamente contrários à caridade. E a gente coloca naquilo também que a gente falou, né? Agora há poucos dias, questão da presunção, que Joana de Ângeles falou também, que anda ali juntinho, com egoísmo, com vaidade, não é? Enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. Sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito, não conseguiremos. Sermos perfeitos como nosso Mestre Jesus é o nosso objetivo, uma vez que Ele é o mais alto e representa o mais alto grau de evolução espiritual daquilo que todos nós conhecemos. Né? E um dia chegaremos lá, mas esse dia ainda está um pouco distante, por tudo aquilo que nós fazemos, que nós conhecemos e não praticamos, que nós conhecemos e não damos bola, passamos por cima, etc, etc, etc. Situações diárias nossas, e que poderíamos muitas vezes, né, querer fazer, nos esforçarmos para fazer um pouquinho melhor. E é por aí que nós vamos começando. Nós vamos atingir a perfeição de uma hora para outra, mas de jeito nenhum, porque não existe milagre. Não há um estalar de dedos que vai nos conduzir à perfeição, é nosso trabalho diário. Então, que nós tenhamos essa ciência, acima de tudo, e que nós possamos abraçar essa causa, que é a causa da perfeição, como nós vamos ver, então, nesse capítulo do Evangelho. E amanhã, quarta-feira, nós vamos ver o homem de bem, características do homem de bem. E vamos poder já nos localizar em algumas delas, que ali serão colocadas para nós. Mas isso, quarta-feira. Por hora, por hoje, fica então aqui a lição, né, que nos diz aqui
indulgência, abnegação, devotamento, benevolência, caridade, amar ao próximo, amar os inimigos dentro desse amor de não desejar o mal, orar para que se recomponham, jamais querer a vingança, ou mesmo para aqueles que nos perseguem, para que encontrem seu caminho, né? E não fiquemos aí magoados, etc., irritados com as situações que nos aparecem, que vai ser benéfico para nós próprios. Então, que nosso Pai possa ir, Ele sempre nos fortalece, mas a decisão final sempre é nossa. Por isso, não adianta chiar, ficar pedindo, perguntando ao Pai, por que acontece comigo, por que eu, por isso, aquilo. Tudo tem sua razão. E nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e as consequências vêm mais cedo ou mais tarde. Todos sabemos disso. Assim, amigos, vamos dando aqui também nosso boa noite para o Fábio Fidelis, para a Judélia Lima, que também estão aqui conosco. A gente agradece essa participação simpática, né? Também presentes aqui também no nosso querido like, né? Com a Judélia Lima. Também vejamos aqui, olha aí, a Vilma Veiga, o Fábio Fidelis, Tobias Juliano, Maria Alice dos Santos, deixaram o likezinho bacana aqui conosco. E amigo, Joana de Ângeles vem e vai nos falar hoje sobre regozijo, né? Ela vem nos falar por esses dias sobre nós mesmos e também aqui, para que com regozijo. O que ela quis dizer? Vivermos com regozijo? Vamos ver. Claro que sempre nesse livro a gente percebe muito isso. No início ela fala muito das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, daquilo que nós precisamos tomar mais cuidado. E depois, então, ela vem e dá aquela receitinha, né, para todos nós. Vamos ver o que ela nos diz. Com regozijo. Sempre que sejas defrontado por intrincados problemas no caminho que percorres, busca soluções na informação cristalina do Espiritismo, que te aclarará o entendimento, traçando diretrizes eficazes para dirimires quaisquer dificuldades. Solicitado intempestivamente a dor, dirige-te ao ensinamento espírita, em cuja vitalidade defrontarás a segurança, a fim de lutares com confiança. Surpreendido nos ideais pela chuva de incompreensão, ou banido do labor edificante por pedradas contundentes, marcha na direção da fé espírita, em cuja lição dulcificadora receberás o lenitivo do reconforto e a estabilidade da segurança para não desanimares, nem te excederes. O homem que reencontrou a fé consoladora através das lições dos imortais vive em regozijo. Examina as atitudes anteriores e estabelece normativas diretoras com olhos postos no futuro. Quando reconhece os próprios erros, envia esforços para os não repetir e diariamente faz um exame de atitudes, de modo a melhorar-se sempre e incessantemente, bafejado pelo consolo da vida espiritual, fonte geratriz da verdadeira felicidade. E não obstante as dificuldades do caminhar entre os homens, destaca-se na comunidade pelas preciosas lições de renúncia a que se impõe e pelos salutares exercícios de abnegação a que se entrega, fazendo-se irmão de todos. Ninguém se pode atribuir a posição de ser inatacável, não lhe sendo facultado o direito de acusador impertinente ou contumaz ante a fragilidade do próximo, a quem lhe compete ajudar e edificar, oferecendo a luz nova do Espiritismo revelador. Doa o esforço não como quem ajuda, mas em condição de quem se ajuda a si mesmo. Pois que toda edificação imortalista que o homem consegue aplica na realização da própria paz,
para a qual necessariamente utiliza o material de sacrifício, que enobrece e que liberta. O regozijo de quem encontrou Jesus decorre da certeza inapelável de que a ilusão já lhe não é mais comensal e a realidade áspera não o atordoa, apresentando a contínua madrugada da esperança, conquanto a demorada noite dos resgates, demorando-se em sombras. Regozijai-vos, disse Jesus. Regozijai-te, companheiro da ação enobrecida, na continuidade da luta em que forjas a tua liberdade intransferível, e não te detenhas a arrolar as imperfeições alheias, nem as suas próprias limitações. És filho de Deus, e nenhum título é maior do que este, o da filiação divina que te irmana a Ele, a fonte excelsa de onde procedes, o colo generoso do qual te encontras, o ar sublime de que te nutres. E se alguém te humilha graças ao teu desvalor, e se os homens te obstruem o caminho por tua inépcia, ou se a tua pequenez não te permite agigantar-te quanto gostarias, regozija-te ainda mais uma vez, porque já encontraste o meio-dia da vida em plena meia-noite das tuas aflições. Os que viram aquela multidão constituída de sofredores, gargalharam, zombeteiros, por estarem eles colocando na terra os alicerces do reino de Deus. Os que acompanharam a marcha dos pescadores simples e que abandonaram as redes por escutarem aquela voz, zombaram e os perseguiam até o cansaço. Nunca, porém, conseguiram extingui-los. E, todavia, foram eles os heróis da era melhor, continuando a ser os modelos que deve seguir em regozijo, como em regozijo o fizeram, seguindo as pegadas do modelo divino que se deixou crucificar em testemunho de amor por um mundo melhor. Joana de Ângeles, para nós hoje falando sobre regozijo. E nos fala sobre sermos espíritas, admirarmos o espiritismo pela simplicidade das suas orientações, pela inexistência de dogmas, por ser tudo absolutamente simples, por ser tudo absolutamente esclarecido, por não haver absolutamente nenhum mistério em tudo aquilo que se sabe a respeito das orientações espirituais, e que deixa a nossa conta, por nosso controle, por nossa responsabilidade, tudo aquilo que fazemos. E sempre dizendo, claro, que tudo aquilo que nós fazemos tem a nossa responsabilidade. Responsabilidade para o bem, responsabilidade para o mal. Tudo aquilo que fazemos, mas também tudo aquilo que deixamos de fazer quando perfeitamente poderíamos ter feito. E aí, Joana fala, não é, para todos nós, muitas e muitas vezes das dificuldades que temos, e muitas pessoas têm, em perseverar na própria doutrina. Porque, embora seja extremamente simples, como a gente sabe nas suas colocações, ela é extremamente também responsabilizadora. Porque tudo depende de nós. Não existe um milagre que vai mudar nossa vida. Não existe um milagre que vai fazer coisas caírem do céu. Né? Mesmo porque as coisas materiais são para o nosso uso no nosso dia a dia, e não para ficarmos aí, como se diz, né, nos vangloriando por termos isso, termos aquilo, tudo aquilo que a gente sabe muito bem. E aqui, Joana diz o seguinte: és filho de Deus, e nenhum título é maior que este, o da filiação divina que te irmana a Ele,
a fonte excelsa de onde procedes, o colo generoso no qual te encontras, o ar sublime de que nutres. E é uma grande realidade nessa simples frase da Joana. Nós encontramos a nossa própria situação, nossa própria origem, o que é esperado de nós. És filhos de Deus. És filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E como ela diz, a filiação divina nos irmana a Ele, ao Pai. E aí, o que acontece? O Pai é a fonte de todo o poder. O Pai é a fonte de onde nós viemos. E na realidade é o colo generoso onde nós estamos. No ar sublime do que nós nos nutrimos. Então veja, numa simples frase, a nossa origem, onde que nós estamos agora e o que nós precisamos fazer. A nossa origem divina. Nós estamos no colo do Criador, Ele está onde quer que nós formos. Especialmente dentro da nossa consciência, sabendo perfeitamente nossos pensamentos, o que fazemos, o que queremos fazer, não fazemos, deixamos de fazer, enfim, Ele sabe tudo de nós, porque estamos no colo do Criador. E Ele é o quê? O ar sublime que te nutres. E para a nossa sobrevivência é feita pelas nossas atitudes, pelo nosso trabalho, pelos nossos relacionamentos, por tudo. É esse ar sublime de que nós nos nutrimos e que nos dá toda a responsabilidade por tudo aquilo que fazemos. Então, que frase linda essa que Joana colocou aqui para nós, falando sobre nós, né? E fala que quando muitas vezes nós nos sentimos assim, humilhados, desvalorizados, a Joana diz o seguinte: e se alguém te humilha graças a teu desvalor, e se os óbices te obstruem o caminho por tua inépcia, ou se a tua pequenez não te permite agigantar-te quanto gostarias, regozija-te, ainda mais uma vez, porque já encontraste o meio-dia da vida, porque nós já sabemos o que nós precisamos fazer em plena meia-noite de nossas aflições. Joana de Ângeles, para nós hoje. Aniversariantes de hoje, vamos dar uma corridinha porque esqueci de carregar o telefone, está com 5% de bateria. Vamos lá. Aniversariantes de hoje, Sérgio Ganzesa, Cristiano Batista, Olga Fagundes, Viviane Vedoveto, Rosângela Maria Martins, Lúcia Martins. Parabéns, abraço para todos vocês e todos nós. Amanhã, Adilson Sagradinho, Fábio Polidoro, Luzinete Souza, Valdo Guimarães, Carlos Lusitano, Gilmara Ferreira. Abraços para todos vocês. Amigos aqui do Facebook e amigos particulares, seus familiares, amigos, todos nós. Que Deus abençoe. Uma longa, feliz jornada, caminho do bem sempre. Não se esqueçam, ok? E assim nós vamos partir para o nosso encerramento, mas antes vamos dar aqui também boa noite para Ivana Santa Rosa Espírito Santo, Sandra Oliveira Vita, Alzira Crepaldi, a Lene Souza pedindo nas orações o João Carlos de Camargo, que é o titio dela, João Carlos de Camargo, sim. Silvana, paz e luz, dando também aqui seu boa noite. Silvana, aqui todos caseiros, né? Boa noite, Dani Souza, Roma de Magalhães, também, todos vocês, queridos amigos, os nossos agradecimentos. O like, né? Da Alzira Crepaldi, Sandra Oliveira Vita. Vejamos mais aqui, olha aqui, demais José Bueno, Marta Alves, boa noite, Marta. Bárbara Santana Nélia, Silvana, aqui todos caseiros, Divina Favoreto, então, para todo Tamires Silva, Tobias Juliana Itamara, Almeida Voeira, Cláudia Eugênio Oliveira, Maria Cícero dos Santos, e todos vocês que aqui deixam o seu abraço. Vamos então, meus queridos amigos e irmãos, para o encerramento, como eu falei, tem que ser enxugado aqui. Correria, não coloquei o nosso celular aqui para carregar agora à tarde, está miando essa bateria, mas a nossa prece vem e vamos orar, e orar por esses irmãos que aqui deram os nomes, e vocês vão mentalizando: Alexandre Mencendo do Nascimento, Marli Santiminosa, Lucas Gonçalves, Pedro Cardoso, Manuela Maluf Capone, Guilherme Maluf Capone, Stefana Miranda Vitorino, José Alexandre Camargo, Daniela Camargo, Irenildo Amorim Cavalcante, Sebastião Dante Cardoso, André Carmona Mendes, Beatriz do Prado Monteiro, Ivair Teixeira Ramos, João Carlos de Camargo,
Aline Priscila de Camargo, Amanda Gazela Cassiano, Cláudio Telefilho, Delcio Muniz da Silva, Douglas Constâncio, Eliana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Faciola, Eunice Pinheiro de Oliveira, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Maria Capelini, Zorália Maria da Silva, Rogério Mantovani, Vânia Nicolucci, Cecília Antonello, Juliana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, José Pires Filho, Maria das Graças Barbosa Pires, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Rosa Decresce, Thelma Mantovani, Oliveira Silva, Líria Cristina Tremesquim, Carla Souza, Tiago Linares Azevedo, Simone Andrido, Santa Rosa, Antônio Donizete Neves e todos aqueles que vocês mentalizam, porque agora vamos à nossa prece, queridos irmãos, vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, Pai que estás no céu, estás em nossa consciência, amado Mestre Jesus, reunidos em seu nome, Pai, em seu nome, Mestre Jesus, agradecemos, nosso Pai, pela graça da vida que nos concedestes, por esses momentos felizes em que, sim, estamos juntos, e juntos com muita alegria, alegria que nós queremos repartir com os aniversariantes do dia, esses dias, com pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, e assim abençoa a todos, Pai. Abençoa assim também todos aqueles que estiveram conosco e que partiram, nossos entes queridos, familiares, amigos. Abençoa aqueles que partem nesses dias, retornando ao plano espiritual, mas também fortalecendo aqueles que ficam, Pai. Fortalecendo esses que demos seus nomes, que mentalizamos para a continuidade da jornada na busca pela evolução. Assim como nossas famílias, suas bênçãos fortalecedoras, porque sabemos de nossas dificuldades e precisamos superá-las todas, amado Pai. Abençoe este planeta tão conturbado, onde tantos sofrem, tantas injustiças, tantas guerras, pela própria insanidade humana. Abençoa os dirigentes para que tomem sempre as melhores decisões para o conforto do povo que tanto sofre. E assim, Pai, abençoa este planeta, auxilia-nos a recuperar o seu equilíbrio, fauna, flora. E abençoa, assim, esses nossos irmãos que estão vindo para mudar este mundo para melhor, para que a harmonia possa se estabelecer nesse árduo trabalho. Assim abençoa toda essa juventude, todos os nossos irmãos que estão vindo até este mundo. Assim, agradecendo sempre, Pai, levamos esta prece que nosso Mestre nos ensinou e de coração dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, amado Pai. E pedimos suas bênçãos, e pedimos a sua luz, a sua misericórdia para todos nós. Abençoa, Pai, todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, neste mundo, em seu universo. Abençoa nossos lares, e que o amor que recebemos em nossos corações harmonize em nossos lares. E que as bênçãos, o amor trazido por todos aqueles que vêm ao nosso lar,
colabore nessa santa missão. Abençoa a todos. Abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos que conosco estão. E todos nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada, dando-lhe luz, conforto e paz. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Obrigado. Obrigado, Pai. Honra, glória, louvor a vós, a todos. Por sua graça, amado Pai, que assim seja, agora e sempre. Amigos queridos, então, agradecemos, né? Agradecemos a todos vocês, vocês que estão conosco, vocês que chegaram. Vamos ver aqui, né? Antes que me apague o celular. Aqui, Edmar José Bueno também chegando conosco. Um grande abraço, Edmar, para você, para a Vandinha e para todos. E assim, amigos, vamos nos despedir nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana que promete muita chuva, portanto, sempre ter cuidado, né? Então, já está chovendo, né? Continua chovendo. Então, amigos, Deus abençoe a todos. Uma linda noite, uma ótima terça. Quarta-feira estaremos de volta. Uma linda quarta-feira também, de muita paz. Trabalho, cuidado, como sempre, né? E na quarta-feira estaremos de volta com as bênçãos, proteção e autorização do nosso Pai. Estejamos todos saudáveis por sua graça. Então, a todos, beijo grande, mesmo da série, esse abraço de sempre, coração a coração, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco sempre, agora e sempre, toda a eternidade, escoamos fartamente esse amor todo que Ele nos dá. Linda noite para todos vocês, bom descanso, quarta-feira. Tchau.